Em segundo lugar, filhos de Deus. Ele fala que o amor de Deus foi tão grande, o amor que o Pai nos deu. Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. Esse amor antes da fundação do mundo, antes de Deus criar os céus e a terra, de criar tudo que está aí na natureza, Deus já nos amou de tal forma que Ele já tinha esse plano em mente. Então o amor de Deus é um amor que não há como nós descrever. E fala que nós somos filhos de Deus, que é a parte B do versículo. Parte B do versículo, sermos chamados, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Então, o amor que eu já falei foi um amor sem limite, é um amor sem limite. E de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Então, isso aqui é maravilhoso, né? Nós vivíamos aqui a vida de pecado, uma vida de rebeldia, e Deus nos amou tanto a ponto de sermos chamados filhos de Deus, irmãos de Jesus. Então, que privilégio, né? Que amor maravilhoso. Por mais que o mundo não entenda, talvez se a gente chegar e falar, o mundo não entenda isso. Nós dizemos que somos filhos de Deus, mas é a Bíblia quem garante. É a Bíblia quem ensina isso. E nós todos, nascidos novamente, somos filhos de Deus. Deus demonstrou esse amor de tal forma de nós sermos chamados de filhos de Deus, sermos reconhecidos de filhos de Deus. E o que implica em nós sermos filhos de Deus? Herdeiros de Deus. Todo filho herda aquilo que o pai tem, né? Tudo que o pai tem, o filho herda. É filho, é herdeiro. Então nós herdamos as coisas de Deus. Nós herdamos tudo que Deus tem preparado, nós herdamos, porque nós somos filhos dele. Também nós somos co-herdeiros de Cristo. Então esses são os privilégios, são as implicações que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Coisas maravilhosas. E nós já gozamos desse privilégio. Talvez a gente possa pensar que vai ser completamente sim, após a vinda de Jesus. Mas nós já gozamos desse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Porém vai ser completa após a volta de Jesus. E ele conclui o versículo ainda. Já conclui. O mundo não nos conhece. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então nós somos filhos de Deus. Aliás, nós analisamos o amor do Pai. Somos filhos de Deus e por isso, por nós sermos filhos de Deus, o mundo não nos conhece. O mundo não conheceu Jesus, né? Jesus veio e o mundo amou mais as trevas do que a luz, que nem está escrito parece que no Evangelho de João, que o mundo amou mais as trevas do que a luz. O mundo não aceitou Jesus, o mundo hoje não aceita Jesus. Se você sair para falar do amor de Jesus, as pessoas não querem aceitar, talvez aceitem ouvir, mas não querem se submeter. Então o mundo nos odeia. Por quê? Porque primeiro odiou a Jesus. Jesus falou em uma certa época para que os discípulos dele não deviam ficar admirados, a se assombrar, porque o mundo não aceitou primeiro a ele, e quanto mais a eles. Não aceita, o mundo não aceita. Então o mundo não aceitou a Jesus e também o mundo não nos aceita. Então vamos para o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então nós podemos ver aqui que somos filhos, mas ainda imperfeitos. Nós somos filhos de Deus, que nem o apóstolo João já afirmou no versículo 1, mas no versículo 2 nós entendemos que somos filhos, mas ainda imperfeitos. Por que somos imperfeitos? Por causa do pecado, ainda somos imperfeitos. Ele fala que agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, aquilo que nós seremos futuramente ainda não somos.
Então nós somos filhos, porém filhos ainda imperfeitos por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa. Por mais que nós lutamos contra o pecado, buscamos a presença de Deus, mas nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Então não somos ainda aquela promessa que o Pai fez, nós ainda não foi cumprida, ou seja, nós ainda temos a natureza pecaminosa. Nós ainda seremos perfeitos que nem Jesus. Seremos semelhantes a Jesus. Isso acontecerá na volta do Senhor. Há vários textos que afirmam isso. Em 2 Coríntios 3:18, em Filipenses 3:21, em Colossenses 3:4. Eu vou ler aqui algumas passagens para reforçar aqui. Primeiro, 2 Coríntios 3:12. 3:21. É isso mesmo? Não. É 18. Eu estou olhando Filipenses. É 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Agora vamos ver Filipenses, acho que está mais explicado. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, esse versículo aqui está bem claro, né? Que os nossos corpos humilhados, abatidos pelo pecado, pela natureza pecaminosa, será um dia semelhante, não igual, semelhante ao corpo de Jesus. E Colossenses 3:4 diz o seguinte: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então esse manifestado aqui será o quê? Transformado, né? Tem uma natureza, um corpo mudado completamente, corpo e alma. Não há mais pecado. Então, somos filhos, mas ainda imperfeito, e seremos semelhantes a Jesus, quando na volta do Senhor, que nem nós já analisamos aqui o versículo 2. E concluindo o versículo 3, todo aquele que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Aí há uma dúvida aqui: quem é que purifica? É nós que purificamos a nós mesmos ou Jesus que nos purifica? Analisa só o versículo. Todo aquele que nele tem esta esperança. Qual a esperança que nós lemos nos primeiros versículos? A esperança de ser transformado, de ser glorificado quando Jesus se manifestar. Todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Parece uma contradição, né? Porque no mesmo texto ele fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É porque dentro do contexto ele fala que nós somos filhos de Deus e que nós seremos aquilo que nós vamos ser, ainda não somos. E todos que têm essa esperança purificam a si mesmo. Então, se nós temos essa esperança, se nós já somos filhos de Deus, Jesus já nos purificou. Então, por ele já nos ter purificado, nós sermos filhos de Deus é porque Jesus já nos purificou. Jesus já nos purificou de todo pecado. Agora, aqui há o nosso cuidado de nos afastar a cada dia do pecado e cuidar da nossa salvação, né? Porque nós somos salvos, nós temos que nos cuidar a cada dia, nos afastar daquilo que é impuro, daquilo que é imperfeito, daquilo que desagrada a Deus, porque nós temos essa esperança de um dia sermos semelhantes ao corpo de Cristo. Vamos ver o segundo tópico, a natureza do pecado, do versículo 4 ao versículo 6. Todo pecador é transgressor. Vamos ver no versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão
da lei. Então todo pecador ele é um transgressor, todo pecador ele transgride as leis de Deus. Todo ele que ainda não se rendeu a Cristo, ele é um transgressor das leis de Deus. Todos que ainda não foram purificados são transgressores da lei de Deus, da lei do amor, não obedece a Deus, ir a Deus todo dia. Então todos eles, todos aqueles que ainda se encontram nas trevas, é um transgressor das leis de Deus. Versículo 5. Jesus nos libertou do pecado. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então Jesus, João deixa claro aqui, que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, aí fica a pergunta, mas nós hoje ainda não temos pecado? Claro que sim. Claro que nós pecamos todo dia. Todo dia nós pecamos. Mas Jesus, ele se manifestou para tirar de vez o pecado. Aquele pecado, aquela ira que nós tínhamos diante de Deus, Jesus se manifestou para tirar sobre nós. Só o sangue de Jesus poderia fazer isso. Versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Aí fica a pergunta para nós, mas será que nós não temos pecado? João fala que todo aquele que nele permanece não está no pecado. Ou seja, a tradução melhor seria não está no pecado, não peca. Seria todo aquele que nele permanece não peca. Todo aquele que nele permanece não peca. E aí? Nós permanecemos em Cristo? Sim. Mas nós não pecamos? Como é que fica a nossa situação? Não pecamos não? Todo aquele que nele permanece não está no pecado. O que vemos aqui? Que o pecado tem que ser um acidente. Não, porque o próprio João falou que se pecarmos temos um advogado, mas ele fala que todo aquele que permanece em Jesus não peca, não pode pecar. E eu creio que é algo que nós não temos feito, né? De confessar, falar para Deus aonde nós pecamos. Às vezes nós pedimos perdão, mas confessar a Deus perdão por qual tipo de pecado, pelo que nós cometemos, acho que é muito difícil. Nós parece que vivemos acostumados a pecar e apenas pedimos perdão, mas não apresentamos a Deus que tipo de pecado, o que nós cometemos, o que foi que nós fizemos, por que nós estamos pedindo perdão. Então acho que isso é importante nós analisar nas nossas vidas, pedir perdão a Deus e confessar a Ele o que foi que a gente fez. Porque se nós temos consciência que estamos pedindo perdão a Ele, eu creio que nós temos consciência o que foi que nós temos errado, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Então eu acho que é muito importante isso, nós pedir perdão e confessar a Deus o que foi que nós fez. É uma questão muito complicada que todo cristão tem que analisar, fazer uma reflexão. Nós precisamos melhorar cada dia nessa questão relacionada a pecado. Todos nós, eu tiro de por mim, todos nós.